onde eu pregava, daqui uns dias você acaba abrindo uma igreja para você. Porque não tem paciência. O milagre de Ana foi que quando o sacerdote deu aquela palavra dura para ela, você está bêbada. Ela inclinou a cabeça, engoliu o sapo com perna e tudo. É uma expressão brasileira da gente, que aquele que tem chamada tem que ter estômago para engolir sapo. Ela engoliu a seco, olhou para os olhos do homem e chamou ele de Senhor. E disse: meu Senhor, tua serva. A humildade abre o caminho que está fechado. Aguenta. Homem e mulher de Deus que tem chamada tem que ter o couro de um camelo nas costas. Tem que aguentar a pancada de todos os lados e ainda sair do outro lado dando glória a Deus. Ninguém que hoje tem um ministério prodigioso e crescente chegou desse jeito, de qualquer maneira. Todos foram testados. Todos trazem traumas. O verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus carrega nas costas cicatrizes de pancadas. Se você não aguenta ouvir as pessoas falarem de você, desista da sua chamada. Se você não suporta ver o seu nome na boca dos outros, esquece a sua história. Se você não está preparado para você passar por um lugar e deixar um rastro de glória, mas ficar um Sambalate e um Tobias para tentar desgraçar a sua história, abandone a sua chamada. Agora, se você sonha em ser alguém, se prepara. Vão te mutilar, vão te espancar, vão te jogar dentro de cisternas. E a vitória para chegar no trono é, antes da cisterna para o trono, ainda ser preso. E depois de ser preso e continuar dizendo: o meu Deus, a quem eu sirvo, Deus então te levantará. Eu não sei se eu devo falar, mas eu vou falar porque eu estou seguindo a consciência do Espírito. O maior ministério que se levantou no Novo Testamento não foi o de Pedro, nem o de João, nem o de Tiago. Foi o do apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo teve o ministério mais prodigioso entre todos. Ele pôde dizer a toda a escola apostólica que ele recebeu todos os dons do Espírito e tinha uma chamada verdadeira. Só que quando Paulo aparece no cenário da igreja, após o encontro com Cristo no caminho de Damasco, ele fica 3 dias em silêncio e em jejum. Lembra da história? Tem um certo discípulo que era profeta, orando em casa, e Deus diz a ele: levanta, desce a rua chamada direita e unge um certo moço que está lá cego. Ananias, quando vai saindo com o óleo da unção, ele põe a mão na maçaneta da porta, e em vez de ir embora tranquilo, ele resolve perguntar para Deus o nome do homem que ele vai ungir. E quando ele põe a mão na porta, ele vai abrindo, o Senhor diz assim: é Saulo de Tarso. Ele fecha a porta na hora e volta para dentro. O Senhor tem certeza? E Deus diz: tem, por quê? Mas esse não é aquele que matou, não é aquele que está torturando a igreja, não é aquele que persegue, não é aquele que consentiu na morte de Estevão. E o Senhor diz: é sim. Senhor, mas um homem desse não presta. E Deus lá nos altos céus se ajeita no trono e diz assim: ô criatura miserável, eu sou o patrão, ele devia só me obedecer. Eu sou o dono daquele negócio da imagem, ele só devia cumprir o que eu falei. Mas já que ele conversou, quem fala o que não deve, escuta o que não quer. Meu amigo, ele não presta para você que é homem, mas para mim que sou o Senhor, é um vaso escolhido. E todo mundo pensa que a história de Paulo começa abençoada assim, né? Começa um inferno na vida dele. Porque dão para ele uma oportunidade de pregar. E pense no homem que coloca Pedro, Tiago, João e todos debaixo do braço com teologia. Porque ele era doutor da lei. E agora, além de doutor da lei, tem unção divina. Quando ele falava, arrebatava os corações. Não é Pedro que chega diante desse irmão Saulo. Agora Paulo, nós vamos te mandar de volta para sua casa. Porque os romanos estão nos ameaçando. E como a igreja não pode ser perseguida, nós vamos esperar a poeira abaixar. Vamos te mandar de volta para Tarsis, a sua casa. E lá o Senhor espera só alguns dias. E nós vamos mandar buscar o Senhor para trabalhar na igreja. Amém? E Paulo vai tranquilo, porque todo novo convertido acredita em tudo que a gente fala. Primeiro amor. E Paulo voltou para Tarsis. Chegando em Tarsis, ninguém deu emprego para ele. Porque o moço que tem cidadania judaica e romana, que é poliglota, que tinha carteira assinada pelos Césares de Roma, agora foi mandado embora, é tido como louco, lunático e herético.
foi excluído do judaísmo, então ninguém dá para ele casa e pão. A família rica o ignora. E o moço é obrigado, para não passar fome pelos próximos dias, a aprender uma profissão que qualquer um sabia, que era costurar. Ele aprende a costurar a tenda, mas ele diz: não, Pedro falou que vai vir me buscar daqui uns dias. Respira fundo aí. Pergunte para mim, quanto tempo demorou, pastor, para Pedro buscar ele? Você promete que não se escandaliza? Continua amando Pedro do mesmo jeito? 14 anos. Som. Pedro ficou com ciúmes do baixinho Paulo, porque tinha mais cultura bíblica e agora unção do que ele. E sabe o que ele fez? Ele se livrou do problema. Ele mandou Paulo para Tarsis, avisando que ia buscá-lo, e nunca buscou. Paulo foi abandonado durante 14 anos. 14 anos depois, a igreja está grande. Pedro levanta um discípulo dele chamado Barnabé e diz: Barnabé, temos uma igreja que foi abandonada lá em Antioquia ou Antioquia, que era uma igreja de pessoas pobres e da cor da pele escura. Nenhum judeu queria ir lá pastorear aquela igreja. E o que é que acontece? É Pedro quem manda Barnabé para lá. Só que Barnabé era um homem de Deus. E Barnabé diz ao Senhor: Senhor, eu até tenho chamado, mas eu não sei pregar. E o que aquela igreja precisa? De um pregador. Então o que eu vou fazer? Eu vou atrás de um pregador. Mas ninguém queria ir para a igreja de Antioquia. E é Barnabé orando que recebe a revelação do Espírito. Tem um discípulo abandonado há 14 anos na cidade de Tarsis. O nome dele é Paulo. O homem se esquece de você. Deus não. Barnabé senta no lombo de um jumento e vai até a cidade de Tarsis. Chegando lá na rua do comércio, ele começa a perguntar: alguém conhece aqui Paulo de Tarsis? Ninguém conhecia, porque o nome dele lá era Saulo. E ele começa: é um homem baixinho assim, desse tamanho, pelas medidas do corpo. Alguém diz: ó, tem um homem ali, mas é muito ranzinza. Ninguém conversa com ele. Porque 14 anos isolado transformou o coração de Paulo num coração de pedra. Quando você vê Paulo com as suas cartas, a raivosidade que ele tem, a maneira dele gritar e pregar, é trauma deixado pela religião. Escute, não existe ferida pior do que a ferida deixada pela igreja. Se você sobrevive numa igreja evangélica, você sobrevive em qualquer lugar do mundo. Ouviu isso? Guarde isso para si. Se você sobrevive em uma igreja evangélica, podem te mandar você para o Iraque. Você sai do Iraque sorridente. Porque aqui você lida com demônios e com homens que emprestam a vida aos demônios. Você está sentado do lado de pessoas que hoje riram para você, aplaudiram você e te deram um abraço. Mas se perceberem que Deus vai te levantar mais do que eles, vão caçar uma maneira de tirar o que Deus te deu, vão arrumar uma maneira de sepultar os seus sonhos. É por isso que aquele que tem coragem, chamada divina, não olha para a esquerda nem para a direita. Ele traça uma linha e ele vai embora. Ele vai embora. Imagine Barnabé entrando na tenda de um homem de 1,5 metro, careca, meio caolho, manco de uma perna. E Barnabé diz: seu nome, por favor. E ele diz: meu nome é Paulo, também conhecido como Saulo. Irmão Saulo, eu sou Barnabé e venho da igreja de Jerusalém. E o Espírito me mandou aqui para ver se você ainda tem vontade de ser pregador. A história diz que Paulo não era de muita conversa. Ele vai desmontando a tenda, vai arrancando as peles e vira um tumulto. Porque 20 minutos depois ele já está com as peles arrumadas em cima do lombo de um jumento. Sentado no jumento e diz: vamos embora, irmão Barnabé. Estou atrasado, tem 14 anos. E eu imagino Paulo saindo andando e dando coisas nos jumentos, dizendo assim: homem tira o que o homem dá. O que Deus dá, homem não tira. Homem coloca vírgula. Ponto final, só Deus coloca. Quando ver o seu irmão, diga: Deus está com uma borracha na mão hoje.
está apagando a vírgula que os homens colocaram. A sua história vai ser muito brilhante. Quem concorda com isso, solta um grito de glória a Deus. Agora olha o que meu Deus é capaz de fazer. Meu Deus, isso é revelação. 14 anos bloquearam o ministério dele. Alguém pode dizer, poxa, recuperar 14 anos leva muito tempo, né? Para Paulo demorou 3 meses só. 3 meses. Porque quando ele entra na igreja de Antioquia e começa a operar com sinais e prodígios, dali ele pula para Colossos e funda uma igreja em Colossos. De Colossos ele vai para Tessalônica. A história dele começa a se esparramar na Ásia como um homem dos milagres. Porque onde ele vai, o mudo fala, o cego vê, o surdo ouve e o morto ressuscita. E o evangelho de Cristo é anunciado com uma violência jamais vista antes. O que Jerusalém não fez, o que Samaria não fez, Paulo sozinho fez. 3 meses depois, os crentes que nasceram em Colossos, Tessalônica, eles querem conhecer a igreja máter, a igreja mãe. Então os ricos crentes lá da Ásia pegam os seus itinerários de carros, puxados por cavalos ou de barco, e vêm para Jerusalém. Quando chegam em Jerusalém, vão à igreja do pastor Pedro. E quando chegam lá, cumprimentando todo mundo, só que os crentes começam a ver que a aparência deles é diferente dos judeus. Mas eles têm o mesmo espírito que eles. E começam a dizer, mas quem é que vocês aceitaram Jesus como? E eles começam a dizer, o apóstolo Paulo pregou para nós. O apóstolo Paulo levantou um doente. O apóstolo Paulo ressuscitou um morto lá. O apóstolo Paulo abriu os olhos de um cego. O nome de Paulo entra dentro de Jerusalém ao ponto de chegar no ouvido de Pedro. E quando Pedro ouve dizer que um tal de apóstolo São Paulo está operando milagre e fundando igreja, ele reúne o concílio de Jerusalém. Tiago, você levantou alguém? Você ungiu alguém com o nome de Paulo? Eu não ungi não. João, e você também não. E alguém aqui ungiu? Não, ninguém de nós ungiu nada. Mas que apóstolo Paulo é esse? E alguém conta a história. Parece que é um homem que anda com Barnabé. E Pedro, Barnabé, o de Antioquia. Mande uma carta, eu quero os dois aqui. Meses depois, lá vem Barnabé e Paulo para a igreja sede de Jerusalém. Imagina um confronto. Quando fica Pedro e Paulo, um na frente do outro, começa a sair faíscas. Porque Pedro é um homem alto e Paulo é um nanico baixinho. Pedro é o pastor presidente de Jerusalém e Paulo é só mais um. Pedro foi ungido pelo concílio e pela convenção. Paulo foi ungido por quem? Ao ponto de Pedro olhar para ele assim, quem te constituiu apóstolo? Ei, não é o Zé Mané da vida que está perguntando, não é Pedro, o nosso irmão Pedro. Pedro olha para Paulo, parece que eu imagino Pedro triturando os dentes, olhando, quem foi que te constituiu para apóstolo? E Paulo, que também era sanguíneo, mas era educado, respeitava a hierarquia, respira 3 vezes e olha para Pedro assim, meu Senhor me constituiu como apóstolo. Aí Pedro dando um sorriso, é mais um desses que aparecem por aí dizendo que são consagrados. Aí Pedro olha para Paulo e diz assim, quais são suas credenciais? O que é que te credencia como apóstolo? Aí Paulo guardou aquilo 14 anos para falar. Paulo abaixa a cabeça e começa a dizer assim, irmão Pedro, eu conheço um homem que se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei. Há 14 anos atrás, quando foi abandonado por vocês, foi elevado ao céu, foi arrebatado. E lá em cima ele ouviu coisas e viu coisas inefáveis que não é lícito contar nem para o senhor que é o pastor presidente de Jerusalém. Eu aprendi do Senhor o que também vos ensinei. E quando Paulo começa a abrir a sua boca, a glória de Deus começa a descer. Respira fundo. Se você tem uma chamada divina, não apressa e também não atrasa. Não se precipite. Não fique dando ouvido para gente derrotada. Não fique sentindo dores por qualquer coisa. Sustenta a sua história. O Deus que te levantou vai te constituir ainda naquele ambiente, naquele lugar. Só respira e dá tempo ao tempo. Em nome de Jesus,
Toda dor e violência que você vem sofrendo no ministério, a culpa é sua, porque você é insubmisso, porque você não tem paciência, porque você acha que é dom do seu próprio nariz. Ei, se foi Deus quem te chamou, Ele vai criar uma situação, e quando Ele criar essa situação, Ele vai te dar o sinal. O que é de Deus não precisa ser forçado, o que é de Deus vem aqui, ó. O que é de Deus vem na palma da sua mão. Concorda comigo? Então dá mais um grito de glória a Deus. Por que você quer abortar o sonho de Deus na sua vida? Por que você quer abortar o ministério que Deus plantou no seu coração? Por que você quer abortar o sonho de constituir uma família? Por que você quer abortar em você o sonho de um dia poder voltar à sua terra natal, de cabeça erguida? Por que você pensa que isso nunca vai acontecer? Você esqueceu quem é o seu Deus, amigo? Eu vou perguntar mais uma vez. Você esqueceu quem é o seu Deus, amigo? Senhores, será que nós nos esquecemos disso? Nós conhecemos os bastidores da fé, sabemos a luta que é ministerial, mas nós já tivemos tantas experiências com Deus. Será que Deus não é suficientemente Deus para nos levantar e para acabar com esse momento de humilhação que estamos passando? Dá tempo ao tempo. O Deus que te chamou se responsabiliza pela sua vida nesse lugar. Ei, Ana, você precisa gerar, porque o que vai nascer de ti vai mudar a história desse país. Eu vou repetir. Ana, acorda, sai da zona do conforto, sai do lugar abençoado. Não pense só no ouro, na prata, nas joias, no carro, no boi, na fazenda. Não. Você nasceu para dar à luz ao maior avivamento que essa história já conheceu. Eu vou repetir. Portugal está para ver ainda o avivamento que vai nascer. E é você quem vai gerar esse avivamento. Será que pelo menos levantar a mão e pegar essa palavra você pode? Pegue e coloque no peito. E agora que você colocou no peito, comece a gerar. Vai acontecer um milagre, pastor. Deus está me dizendo que pessoas estão começando a gerar nessa noite uma unção que nunca antes tinham. A sua sombra vai curar o enfermo a partir de amanhã. A sua voz profética vai levantar pessoas que estavam mortas espiritualmente falando. A sua história com Deus continua. Só não desiste. Nove meses eu te dou. 9 meses a partir de hoje. Isso é profético. 9 meses a partir de hoje. Porque 9 meses que meu Deus leva para gestar uma vida. Suporta 9 meses em 2010. E antes do dia 31 de dezembro, você vai sentar com a família ao redor de uma mesa. Vai levantar um copo de Coca-Cola bem alto, porque a gente não bebe cachaça. E você vai dizer: o que o profeta disse era verdade. Eu e a minha casa servimos ao Senhor em Portugal. Se você crê nisso, se alegra. Cadê os batizados com o Espírito Santo? Cadê aqueles que podem orar em línguas? Reage nessa noite. Iramanassuri de Candoro Barabadagarras. Ei, pega essa palavra. Ana poderia querer se vingar contra Eli, porque Eli chamou ela de bêbada. Eli a difamou. Eli difamou Ana. Ela poderia ter se levantado contra ele, mas não fez, porque a vingança não era dela.
A vingança vem do Senhor. Ela não fez nada contra Eli, mas o filho dela que nasceu, Samuel, ele apontou o dedo no nariz do sacerdote, de todos aqueles que estavam com a vida podre. O tempo de vocês termina. Não houve homem na terra como Samuel. Ministério tríplice: sacerdote, profeta e juiz. Ele profetizava, ele liberava o perdão do pecado, mas ele executava o juízo de Deus com as mãos. Eu profetizo que o avivamento que está nascendo aqui hoje, está nascendo no coração dos pastores que estão aqui, de todas as denominações, vai ser o suficiente para agarrar esse espírito maligno que está nessa costa antiga. Há um espírito maligno na Europa, um espírito antigo, um espírito que encarou Paulo e os discípulos dele e debochou deles centenas de anos mais tarde. Há um espírito envelhecido nessa Europa que acha que pode acabar com o Evangelho. Durante centenas de anos eles amarraram a boca dos nossos irmãos. Mas é chegado o tempo da revanche. É chegado o tempo desse espírito arrumar as malas e ir para o limbo do inferno. Eu profetizo que em cada rua de Portugal vai haver uma família salva, cheia do Espírito Santo. Eu profetizo congressos gigantescos nesse país. Eu profetizo que esse país vai começar a exportar música para nós lá no Brasil. Cantores que estão aqui vão ter os seus CDs gravados e eu ainda vou ver vocês cantarem no Brasil. Pregadores que estão aqui vão incendiar o Brasil. Pega, 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 pega esta palavra, pega! Acorda, Ana. Acorda enquanto é tempo. Pare de se preocupar com Penina. Vai falar com teu Deus. Você já está grávida. Agora aguenta a gravidez. Serão 9 meses de tensão. Serão 9 meses de tensão. Eu não disse angústia. Eu disse tensão, expectativa. Porque o seu corpo vai começar a se deformar. Você vai perder a beleza, Ana. Mas vai ficar frutífera. Vão parar de te chamar de igrejola. Vão parar de te chamar de mademoiselle. Vão começar a te chamar de mulher de verdade. Vão começar a te chamar de igreja verdadeira. Quando o Espírito de Deus começa a gestar no avivamento, tudo que é confortável começa a sumir, porque igreja não é lugar de conforto. Igreja não é lugar de homens e mulheres terem o seu ego massageado. Igreja não é lugar de você receber elogios de cima do púlpito. Igreja é lugar de você ser moldada ao caráter de Cristo, receber armamento pesado. Meu Deus, tem algo acontecendo aí no céu. Se segure, profeta. A glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. E eu quero ver. Eu quero ver o que é que vão fazer aqueles que só te apedrejaram. Tem uma amiga minha que canta. Eu gosto da música dela e eu transformei a música num poema. Ela canta e eu vou recitar. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vão se arrepender. Vão estar entre a plateia e você no palco. Vão olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no seu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade, a minha prova tinha gosto amargo, mas minha vitória hoje
ela tem sabor de mel. Quem crê nisso, recebe, põe no coração, pula, grita, aplaude, fala em língua estranha, profetiza, chuta a cabeça do diabo, esfrega o focinho dele no chão, mas ao sair daqui, saia cheio do Espírito Santo, porque um tempo de renovo desce sobre esta terra. E o que eu vou falar agora complementa tudo isso. Ei, depois que o bebê nascer, aí você pode voltar para a sua zona de conforto. Depois que você fizer aquilo para o qual você nasceu, aí virá uma bênção muito grande sobre a sua vida. Porque além de ter uma vida perfeita, agora você vai ter uma vida completa. Buscai primeiro o reino de Deus, com toda a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você crê? Então, ao chegar em casa nessa noite, pegue um papel e uma caneta e coloque a prioridade da sua vida nesse país. Você é cristão, coloque como prioridade reino de Deus e descubra qual é o seu lugar no reino. Porque todo ser humano que está na igreja fora do lugar onde ele deveria estar, ele corre risco de vida. Descubra por que foi que Jesus Cristo te chamou. Descubra por que foi que Jesus Cristo te salvou. Descubra por que é que você veio a esse país. Pare todos os seus afazeres e faça o que estou dizendo. Você precisa de um projeto. Você precisa ter estabelecido o seu coração ligado a Ele para saber o que é que eu tenho que fazer com a minha vida. Se não fizer isso, você vai ficar trombando no meio do caminho. Você vai ficar pulando de lugar em lugar. Busque primeiro o reino. Não busque riqueza. Não busque casamento. Não busque casa própria. Não busque cuidar das suas contas no Brasil. Agora é tarde. Busca primeiro conhecer para que foi que Deus te chamou. Por que é que você acha que em 1987, quando eu me converti, na igreja onde eu me converti, houve uma unção de salvação entre jovens? Jesus salvou numa cidadezinha pequena quase 200 jovens. Todos os jovens que Jesus salvou tiveram a mesma oportunidade que eu. Todos leram a mesma Bíblia, todos ouviram a mesma música, todos foram na mesma escola dominical, todos frequentaram a mesma igreja, todos ouviram os mesmos pregadores. Por que deles só eu me destaquei? Porque eu sou mais bonito que eles? Não, eu tenho espelho em casa. Porque eu sou mais inteligente? Também não. É que desde que eu vim para a igreja, eu olhei para o culto e eu disse, eu sei onde eu quero chegar. É lá. Custe o que custar. E para chegar onde o seu sonho quer te levar, você tem que aguentar. Tem que suportar as rejeições. Ninguém será aceito sem antes ser rejeitado. Ninguém será aplaudido sem antes ser vaiado. Ninguém será aplaudido sem antes ser ignorado. É aqui que você peca. Você pensa que as dores, a angústia, o abandono, a ignorância das pessoas é porque você não tem chamada. É o contrário. Quando eu não tinha conhecimento disso, eu encontrava alguém que só me contava dores, eu pegava na mão dele e chorava. Eu ia orar com ele para o monte. Hoje não. Quando eu vejo um crente atormentado, sofrendo, passando pelo vale da sombra da morte, ele vem contar para mim e eu pego na mão dele, dou um jeito de erguer o queixo dele e digo, parabéns. O seu sucesso já está traçado. Aguenta a rejeição agora e Deus te exalta depois. Aguenta a dor em silêncio agora. E um deles chegou a me dizer assim, mas pastor, o silêncio de Deus dói demais. Deus fechou a boca dele. Eu sei, amigo. Deus fecha os lábios, mas não fecha os olhos. Ele não fala com você, mas Ele continua te olhando desde que você nasceu. Deus fica com uma caneta e um papel na mão traçando um projeto. E você é a pessoa mais importante que Ele escolheu para esse projeto. Escute. Alienada a sua vida está uma geração inteira. Se você não reagir hoje, você vai perder a família.
Você vai perder os seus amigos. E por fim vai perder a sua vida. Porque você nasceu para mudar a história. Acredita nisso? Inclina a sua cabeça por gentileza. Meu Deus, me diz aqui que tem pessoas aqui que só estão aqui porque a oração dos avós ainda fala no ouvido de Deus. Tem filhos aqui que assistiram o sepultamento do pai, pastor. Mas quando o pai era vivo, ele disse: você nasceu com uma chamada. Eu te entreguei ao Senhor. Você pode fugir do país. Você pode fugir do homem, mas não dá para fugir de Deus. Aleluia. Eu sinto Deus aqui. Incline a sua cabeça. Não desiste não, Ana. Toca o seu ventre nessa noite, consagra ele ao Senhor. Diga ao Senhor: me dá um ministério e eu te devolvo ele. Me dá um dom e eu te devolvo ele, Senhor. Salva a minha família, eu te devolvo ela. Eu vou fazer um convite. E é um convite só. Enquanto você, de cabeça baixa e de olhos fechados, eu não quero que você olhe para ninguém para não constranger. Vou pedir, Ludmila, o seu CD você já deixou lá? Vou pedir para o pastor, o senhor autoriza Ludmila cantar um louvor. Muito obrigado. Um diácono, por favor, pegue o CD dela e leve lá na mesa. Aquela música que nós combinamos, tá? Enquanto ela vai se aproximando aqui, alguém deu o microfone para ela. Eu vou fazer um único convite. Eu quero aqui na minha frente somente pessoas que têm uma chamada, mas que por algum momento na vida, nesse país, você desistiu dela. Você sentiu o vento soprar muito forte. Caluniaram demais, te perseguiram demais. Mas você ainda acredita que foi Deus que te chamou. Eu quero aqui só soldados feridos. E se você vier e ajoelhar aqui na frente, perto de mim, eu vou orar por você. E não importa quem vai olhar você, se as pessoas te conhecem ou não te conhecem. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode soltar o CD da cantora, filho. Música de número 11, né? Está funcionando? Aleluia. Ramastu e cantorou barácia. Som. Tristeza logo veio em meu olhar, me senti sozinha no meu caminhar. Mas mesmo assim nele só pensei, pois para sempre será o meu rei.
suas mãos me segurou, debaixo das suas asas me guardou, me deu força e coragem, me renovou, mais firme do que nunca hoje estou, mais firme, mais firme, nunca hoje estou, mais firme, Meu Deus, após esse louvor, meu Pai, eu mostro na sua presença esses homens e mulheres que se ajoelharam no altar ou estão em pé. Não pode morrer dentro deles a chamada. Não pode ser destruído, ó Deus, a esperança. O vento, a dor, a luta vão passar. Assim como a galinha junta os seus pintinhos, ó Deus, estende as suas asas sobre esta igreja nesta noite. Ajunta debaixo das suas asas esses homens e mulheres. Senhor, nenhum deles é super-homem, nenhum deles é mulher maravilha. Todos eles são seres que passam por provações. Todos eles, ó Deus, são feitos de carne e osso. Nessa noite, restaura o vaso. Nesta noite, reestrutura a vida. Cura as feridas e ergue os seus filhos de novo. Porque quando eles saírem por esta porta, ó Deus, a glória do Deus de Israel vai segui-los. Uma unção, Senhor, vai descer sobre a vida deles. Derrama a sua glória sobre eles. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu te glorifico. Os que estão de joelhos, fiquem de pé, por favor. Já levaram o CD lá em cima? Pode ir lá para eles, para mim, por favor. Olhe para mim, vocês que vieram à frente. Peguem nas mãos uns dos outros. Eu tenho uma sugestão para te dar. Não desista. Não importa como. Não importa quando. Vai acontecer. Eu acredito na chamada de qualquer pessoa que chegue perto de mim e diz: pastor, eu tenho. Porque ninguém nunca acreditou na minha. Olhe para mim. Eu fui consagrado a pastor nos Estados Unidos, porque no Brasil não houve um ministério que acreditasse na minha chamada. Só depois que eu fui consagrado é que eles reconheceram a minha chamada. Nem o pastor da minha igreja me apoiou. Se eu tivesse parado no meio do caminho, vocês que já foram tocados por uma mensagem minha em DVD, jamais teriam sido curados naquele dia. Tudo porque eu acreditei na minha chamada. Aprenda a olhar com outros olhos. Quando você vê que uma porta não está se abrindo, não desista. Se for preciso, deite na porta. Espanque a porta. Se ela não se abrir, dá tempo ao tempo. Ela vai abrir. Pegou na mão do irmão? Pegue vocês aí também. Um pouquinho mais baixinho no fundo musical. Eu era menino, pastor. Quando eu estava num culto de domingo uma vez, e o pastor da igreja levantou e disse assim: Deus me mostrou 3 moços aqui na igreja que ele vai usar muito. Aquilo me deu um frio na boca do estômago. Porque eu era o que mais buscava, eu era o que mais orava. Meu apelido era fanático, estaria minha esposa. Só ela acreditou em mim. Acho que ela achou que eu era rico. Aí depois desgraçou tudo. E eu me lembro que nesse dia, nessa noite, o pastor começou a chamar pelo nome os meninos. Venha para frente Elias Chaves. E levantou Elias. Venha para frente Flávio Felipe Antônio. Levantou o Flavinho. Aí ele disse: venha para frente Marcos Antônio. Quando disse Marcos Antônio, levantou 5. Nome de pobre é uma tristeza, né? Um monte de Marco na igreja. E eu entre eles. Ele disse: não são todos vocês, é um só. Aí o pastor disse: Marcos Antônio Belisário. E o Marcos Belisário foi para frente. Era o líder de juventude.
Quando esses 3 moços foram para frente, a glória de Deus inundou a igreja. O púlpito foi tomado pela unção divina e eu fui tomado por uma angústia, uma tristeza. E quando a igreja começou a orar, eu me levantei, peguei minha Bíblia, saí pela portinha da igreja e fui embora para casa. Eu nunca me senti tão vazio como naquele dia. E no meio do caminho eu fui dizendo para Deus, eu sei porque que o Senhor escolheu os 3, porque eles são nazireus, né? Nazireus significa escolhido no ventre da mãe. E o Espírito Santo testificou, disse, eu só levanto nazireus. Eu falei, o Senhor só levantou eles porque o Elias, a mãe, é uma mulher de oração, né? Criou todos os filhos na casa do Senhor e apresentou ele na igreja. O Senhor levantou o Flavinho porque o pai era pastor batista e passou para o movimento pentecostal. O Senhor só levantou o Marcos Belisário porque o pai dele é diácono na igreja há 300 anos. E o Senhor disse, eu só levanto nazireus. Aí eu olhei para o Senhor e disse, quer dizer que só porque eu sou filho de uma mãe solteira, criado no meio do nada, sem ninguém da igreja, o Senhor não me levantou? O Espírito Santo disse, eu só levanto nazireus. Naquela noite eu tentei dormir, não consegui. Eram umas 3 da manhã, eu estava de joelhos chorando, disse, quer dizer que o Senhor nunca vai me usar, porque eu não tenho estrutura de nazireado? E o Senhor falou comigo, abre a Bíblia e leia sobre o nazireu. O Espírito Santo disse, eu estou falando desde que você saiu da igreja. E eu fui cavar a Bíblia, era 4:30 da manhã, quando eu achei na Bíblia a história dos nazireus, no livro de Levítico. E eu me emocionei. Porque a lei diz assim, se você não nasceu nazireu, mas quer ser nazireu, faça o voto do nazireado. Não passe navalha na cabeça. Não beba bebida forte. Não toque em coisa morta. Quando eu recebi essa palavra, eu que não nasci nazireu, me tornei um. Detalhe, os outros 3 nazireus escolhidos têm ministério, os 3 têm ministério. O Elias hoje é meu presbítero, fui eu quem consagrei ele ao presbitério. O Flávio Felipe foi o único que não quis nada com o evangelho, é um dos gerentes do maior banco do Brasil hoje. E o Marco Belisário é pastor. Nenhum deles teve um ministério tão prodigioso como o que Deus me deu. Você quer ser? Então olhe para mim, você vai ser. Você vai ser. Mas aguenta. Não entrega o ouro para o bandido. Não desanima nessa terra. Não negocia a sua chamada. E não apostata da fé. Aguenta. O milagre vai acontecer. Mão direita erguida ao céu. Meu CD chegou aí. Prepare a música de número 11. Quando eu fizer assim, ó, o Senhor solta ela. Diga comigo em nome de Jesus. Todos os demônios que lutaram contra a minha história, minha chamada, minha família, eu mando vir para minha mão agora. Fecha a sua mão. Eu vou contar até 3. Você vai deixar cair no chão e vai pisar em cima de leve, porque aqui embaixo eu não sei o que tem. Quando você pisa, mas pise assim com vontade. Pode com vontade. O pastor autorizou, então tá gravado aí, a culpa é dele. Vamos pisar com vontade. Você vai dar um pisão e vai dizer assim, a vitória é minha. Quando você terminar de pisar, você vai abraçar 12 pessoas. Quantas pessoas eu disse? Palavra de profeta tem que ser executada. Você vai abraçar 12 crentes e vai dizer para eles, você é filho de Deus como eu. E a sua chamada vai acontecer. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5. Sua família verá e viverá para ver o orgulho que você vai se transformar. 2, o seu país de origem ainda vai ouvir falar de você. 2,5, nessa terra Deus vai te fazer prosperar. Deus vai te dar tudo que você sonha e um pouquinho mais, desde que você busque primeiro o reino de Deus com toda a sua justiça. 2,5, Satanás é um derrotado. A igreja diz amém? 2,75, a vitória é nossa. Você é filho de Deus. 3, joga no chão. Pisa em cima. Glória a Deus. Minha vida. Mudou a minha história. Abrace 12 pessoas agora. 12 pessoas, abrace elas. Profetize sobre elas. Deixa comigo. Entregar minha vida no teu altar. Vou renascer para sempre. Vou ressuscitar pro meu Senhor. Abrace e profetize. Hoje eu vou
os meus olhos, entregar minha vida no teu altar. Vou renascer para sempre, vou ressuscitar pro meu Senhor. Esse é o preço que eu tenho que pagar. Pode me provar pra eu ser aprovado. Sei que vem do pó e do sopro de vida, então me faz pequeno pro Senhor crescer em mim. Se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. Veio de tuas mãos, mas deixe-me apenas com meu coração, porque foi aonde você pôs a mão e me curou, e me curou. Me dá poder de filho, Porque está na hora de eu andar sobre as águas. me dá poder de filho, Porque está na hora de eu viver a multiplicação. me dá poder de filho, Porque eu necessito da sua cura. me dá poder de filho, Me faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Glória a Deus. Quem é filho de Deus e pode dar um grito aí? Canta comigo. Esse é o preço que eu tenho que pagar. Pode me provar pra eu ser aprovado. Sei que vem do pó e do sopro de vida, então me faz pequeno pro Senhor crescer em mim. Se quiser levar Leva, tudo que eu Jesus. tenho, pode levar. Não veio de tuas mãos, mas deixe-me apenas com meu coração, porque foi aonde você pôs a mão e me curou. Grita! E me curou. me dá poder de filho, Porque está na hora de eu andar sobre as águas. me dá poder de filho, Porque está na hora de eu viver a multiplicação. me dá poder de filho, Porque eu necessito da sua cura. me dá poder de filho, E faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. me dá Recebe esse poder sobre a sua família, sobre o seu ministério. sobre as águas, me dá poder de filho, Porque está na hora de eu viver a multiplicação. me dá poder de filho, Porque eu necessito da sua cura. E da poder de filho. Sobre a virtude do Altíssimo. Só quem crê nisso, dê uma salva de palmas a Jesus. Cadê o tecladista? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Deixa eu ver. Glória a Deus. Murcha a barriga, estufe o peito. Olhe nos olhos de alguém do seu lado. Se o olho dele não estiver vermelho, enfia o dedo no olho dele. Diga para o seu irmão: Penina não é a sua inimiga, é sua amiga. Aprenda a vencer. Pegue na mão de alguém do seu lado, por favor. Mais baixinho aqui. Glória a Deus. Pastor, eu vou profetizar uma coisa aqui diferente. Se alguém sair dessa igreja antes da bênção apostólica, vai dar uma diarreia dupla. Mas não tem remédio que cure, amém? Então diga para o seu irmão: não saia antes da bênção apostólica. Deixa eu lhe contar um segredo, olhe para mim. Quando eu era menino, passava no meio da minha cidade uma locomotiva movida a vapor. Não sei se você já viu isso. Era um trem, só que era movido a vapor. E eu me lembro que uma vez o trem parou na frente da minha cidade.
E eu pedi para me deixarem olhar a máquina do trem. Eu queria saber o que fazia aquele monstro de muitas toneladas andar. Quando eu entrei lá dentro, pastor, eu me apavorei. A locomotiva tem um tanque gigante. Ele é uma peça única, fundida em aço. Só tem um lugar de escape. O mesmo lugar que a água entra, ela sai. Eles colocam água ali dentro e alguém fica com carvão jogando, aquecendo. E quando sobe o fogo e o fogo entra, bate naquele recipiente, naquele reservatório de água, o reservatório de água, ele é tapado na frente, como se fosse uma rolha. E ele vai inchando, porque vai pegando pressão, vai virando vapor, vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando ele está a um ponto de estourar, o homem que está lá dentro, ele abre uma válvula, solta uma rolha e aquilo, o vento sai. Mas com uma força tão grande, tão quente, que ele bate numa alavanca e a alavanca põe a roda da locomotiva para andar e a locomotiva vai embora. Eu saí dali pensando, como é que pode o vento fazer o ferro andar? Naquele dia eu aprendi uma lei, que é uma lei cósmica. Pressão gera poder. Repita comigo, pressão gera força, gera poder. Olhe para mim, toda vez que você for pressionado, na vida emocional, espiritual ou financeira, respire fundo. Um certo poder vai ser gerado em você, isso é lei. O que importa é o que você vai fazer com esse poder. Tem gente que pega todo o poder, transforma em angústia, cava um buraco e entra dentro. Tem gente que pega esse mesmo poder, constrói uma catapulta, senta nela e corta a corda e joga ela lá para cima. O que você vai fazer com as suas lutas? Deixá-las em cima de você? Como um chapéu que vai pender a sua cabeça e vai te deixar olhar só para baixo? Transforme a sua luta em tapete. Pise em cima dela. E diga, você vai ficar aí, porque o seu lugar é aí, embaixo dos meus pés. Porque a minha vitória é com aquele que fez os céus e a terra. Amém? E é por isso, e só por isso, que o ministério de Jesus me deu há 15 anos atrás sobrevive até hoje. Porque eu pego toda a pressão e transformo em força para lutar por ela. Amém? Os que podem, estão no seu assento. Os que não podem, fiquem em pé comigo. Nós terminamos só o primeiro tempo do culto, agora nós vamos para o segundo tempo. E eu estou com vontade da gente fazer uma vigília. Aqui dá para fazer vigília. O pastor deixou a gente pisar no chão aqui e fazer barulhão. Oh, glória! Quem ficou feliz com esse culto? Eu posso voltar outro dia aqui? De verdade? Porque tem uns crentes falsos que só Jesus. Posso mesmo? Então tá bom. Muito obrigado, pastor Josué. Muito obrigado, pastor Valcir. Muito obrigado, pastor Samuel. Foram os três que me recepcionaram aqui em Lisboa, em Portugal dessa vez. Espero poder voltar mesmo, mas de verdade, bem rápido. E bem rápido. Glória a Jesus. Quem já assistiu um DVD meu? Pirata? Se for pirata, eu posso orar para o seu aparelho pegar fogo. Não, né? Como bom crente, você é uma bênção. Eu trouxe aqui kits como esse de DVDs. Dentro dele, você encontra 2 DVDs originais, ok?